Hello, I'd like to thank the Jéssica, você com a palavra. Olá, eu gostaria de agradecer aos organizadores do encontro pelo convite para falar hoje sobre o tópico de ganho de peso, genética e utilização de inibidores de integrados, considerando as terapias na seleção. Aqui eu tenho o meu conflito de interesses. Esse é um tópico muito curto, mas uma fala curta sobre um tópico muito amplo. Eu vou enfocar a minha discussão a partir da minha experiência clínica e das experiências que nós tivemos aqui em Vanderbilt, sempre muito ativo neste campo. Um resumo do que eu pretendo cobrir inclui uma visão geral do que nós sabemos a respeito do ganho de peso associado com utilidade de inibidores integrais em pacientes previamente expostos e virgens de tratamento e todas as pesquisas que foram feitas nesse campo pelos meus colegas em Vanderbilt. Vamos revisar também o que nós sabemos a respeito dos fatores de risco e ganho de peso e como os fatores genéticos podem nos ajudar a encontrar indivíduos em risco maior para efeitos adversos, começando a terapia, e eu concluirei com pensamentos finais a respeito da seleção da terapia na clínica e como eu incorporo o ganho de peso nas minhas decisões. Um dos primeiros estudos a documentar ganho de peso associado à utilização de INST veio exatamente de Vanderbilt. Um estudo a partir de observações anedóticas por pacientes e provedores de serviços de saúde. Aqui, nós estávamos preocupados com o ganho de peso acontecendo em pacientes que trocavam para INSTs de outros esquemas terapêuticos, particularmente favirense, tenofovir e emcitabina. Colegas e eu examinamos cerca de 500 pacientes nas nossas clínicas com enfavirense, tenofovir e emcitabina com supressão virológica por pelo menos 2 anos. E nós comparamos o ganho de peso depois da continuação desse mesmo esquema terapêutico ou a troca para INSTs ou um IP. Não se encontrou diferenças significativas na mudança de peso aos 18 meses, seguindo a mudança para um PI em comparação com aqueles indivíduos que não fizeram o switch. Isso em contraste com indivíduos que trocaram para um inibidor de integrase, com um ganho médio de peso de 1,9 quilos a mais do que aqueles grupos que trocou para o inibidor de integrase, comparado com aqueles que continuaram com o tratamento prévio. E a diferença foi ainda mais surpreendente quando compararam o switch especificamente para dolutegravir, abacavir e 3-TC, com um ganho médio de peso de 5,3 quilos aos 18 meses depois da troca. A associação de ganho de peso com inibidor de integrase foi confirmado também num coorte observacional de pessoas com HIV nos Estados Unidos e no Canadá. O registro foi apresentado este ano no CORES pelo Dr. Cordon. E quando se observou essa questão semelhante, observando 900 indivíduos com HIV, com um índice, com um regime base em PI, com supressão virológica de pelo menos 2 anos e mudaram para um esquema de inibidor de integrase. Nessas análises, eles encontraram que indivíduos que estavam que trocaram de um não nucleosídeo para um inibidor de integrado, particularmente do dolutegravir. Os resultados nós observamos aí numa análise ajustada, a troca para um IST ou um IP foi associado com mais ganho de peso, embora um grau mais baixo, e não foi por dolutegravir, mas raltegravir e elvitegravir. Os autores também realizaram análises adicionais com estratificação e observaram o maior ganho de peso preditivo depois do switch acontecendo em mulheres que trocaram de um não nucleosídeo para um IP, de um não nucleosídeo para um inibidor de integrase, bem como indivíduos de etnias não brancas e também acima da idade de 50 anos. Algumas outras diferenças nos riscos e no ganho de peso depois do switch para um regime de um esquema de inibidores de integrase acima do e aqueles também com maior índice de massa corpórea observados nesses estudos, observando essa mesma questão. Continuando com dados observacionais, no Vanderbilt, nós observando o risco de ganho de peso depois da iniciação com nucleosídeo. E a iniciação com um inibidor de integrase estava associada a um maior ganho de peso em comparação com aqueles que começaram com o não-NUC. Este é o gráfico aqui do lado esquerdo. Você tem aqui desde a iniciação com pacientes naíves de tratamento e o ganho de peso comparativo com com nucleosídeos e inibidores de integrase muito maior aqui em vermelho, quando nós temos o inibidor de integrase o mais alto. E aqui do lado direito, os inibidores de integrase estão estratificados e vocês veem que o maior ganho de peso foi preditivo com dolutegravir em comparação com raltegravir e elvitegravir.
Quando se estratificou por sexo e etnia, os padrões foram semelhantes. A iniciação num esquema de inibidor de integrado esteve associado com maior ganho de peso em homens, como mostrado aqui na linha vermelha, acima da azul para homens, com um intervalo de confiança sobreposto, e também maior entre as pessoas com HIV de etnia não branca, mais uma vez, com um intervalo de confiança sobreposto demonstrado aqui. As observações do ganho de peso depois da iniciação no inibidor de integrase entre pacientes virgens de tratamento também foi observado até mesmo antes do lançamento do dolutegravir no Brasil. Observando o coorte observacional de pacientes no Rio de Janeiro, os pesquisadores observaram uma análise no ajuste para o tempo do evento e este ganho de peso associado com um risco 7 vezes maior, desculpem, com incidência de obesidade, bem como o sexo feminino associado com um maior risco de obesidade depois da iniciação com nucleosídeos. Nesse interessante artigo por Paul Sachs, se retirou dados de diversos estudos entre esses anos para observar nucleosídeos e fatores do paciente associados a ganho de peso depois da iniciação com nucleosídeos em indivíduos virgens. E se confirmou um maior ganho de peso entre os inibidores de integrase, aqui mostrados em vermelho, muito maior do que os IPs, do que os não nucleosídeos, e se mostrou que com os novos inibidores de integrase, por exemplo, os riscos são semelhantes aqui em comparação com os inibidores de integrase antigos, nesse caso, o elvitegravir. Independentemente da classe de antirretroviral, se observou questões químicas, como alto ganho de peso associado depois da iniciação da TARV, com contagem de células C baixa, alto HIV-RNA, sexo femininos e alto IMC basal. Adicionalmente, diferente dos estudos de switch, se observou também alto risco de ganho de peso depois da iniciação de TARV para pacientes mais jovens em comparação com os mais velhos. Esse slide resume os fatores de paciente associados a ganho de peso no caso de índices entre pacientes experimentados do lado esquerdo e pacientes virgens de tratamento do lado direito. Alguns temas consistentes observados incluem diferenças em inibidores de integrase com ganhos de peso observados para dolutegravir e raltegravir, diferenças por etnia não branco, a raça negra associado com maior ganho de peso do que a etnia branca. Peso basal também parece estar associado com um risco maior de ganho de peso, tanto para pacientes trocados quanto para pacientes virgens de tratamento e o sexo. A grande questão no campo permanece o que causa esse aumento no ganho de peso entre pessoas com HIV que começam com TARV. Algumas hipóteses são de que a melhoria na tolerabilidade e redução dos efeitos colaterais dos inibidores de integrase levam a uma melhor adesão, e isso causa um ganho de peso maior e um melhor controle virológico, e também pode alterar os gastos energéticos, resultando num desequilíbrio calórico e, portanto, em ganho de peso. E também as questões dos efeitos off-target na medicação, talvez afetando diretamente os mecanismos de regulação no cérebro. E, finalmente, a questão de se as diferenças genéticas na população podem ajudar a elucidar os usos biológicos com relação aos esquemas terapêuticos. Esse é o santo grau daquilo que nós estamos interessados. No final das contas, nós temos a sorte de contar com o Dr. David Haas, não é, conosco, e foi ele quem assumiu essa questão de essas diferenças genéticas nas enzimas onde se observa os níveis de TAV, incluindo esses alelos de CYP2B e efavirenz, podem predizer o ganho de peso seguindo efavirenz ou altegravir. Portanto, utilizando espécimes armazenados na Vanderbilt, bem como amostras de outros estudos que foram tratados com efavirenz, o genotipo do grupo, que são exatamente esses mostrados, o CYP2B6 e o GT1A1, parecem ter sido acompanhados desse desfecho que vocês observaram aí. Falemos aqui do
Gráfico A. No gráfico A, se observou um maior ganho de peso, o ganho de peso, a diferença em peso é mostrado aqui, os diferentes genótipos, aqui o CYP2B6, aqui, por exemplo, maior, intermediário e baixo metabolismo. Isso aqui para efavirenz, mostrado aqui embaixo. O que vocês observam é que se observou um maior ganho de peso entre os indivíduos que eram metabolizadores mais lentos de efavirenz, resultando, portanto, num alto nível da droga. Isso foi particularmente verdade, mostrado no gráfico C, entre indivíduos de etnia branca. Em contraste, mostrados aqui em B e C, quando se observou os alelos UGT1A1, que regulam o metabolismo do dolutegravir, não se observou diferenças nos diferentes tipos de alelos e ganho de peso. Interessante observar também que se observou a associação do CYP2B6, Zinop, e depois do switch, que depende para que inibidor de integrase o indivíduo mudou. Quando nós observamos, por exemplo, para elvitegravir e para raltegravir, o que muito mais frequentemente oferecido com uma ou com outra droga, se concluiu que algumas das diferenças, o ganho de peso depois da troca, podem ter sido o resultado exatamente dos efeitos colaterais, como anorexia ou náusea, causado seja por efavirenz ou tenofovir entre indivíduos com um genótipo de metabolização mais lenta. E para concluir, resumamos aqui o que considerar no que diz respeito a ganho de peso e uso de inibidores de integrase. Primeiro, no ambiente de troca de pacientes previamente experimentados para inibidores de integrase. Como um lembrete, nós não podemos perder foco na importante razão do porquê os inibidores de integrase se tornaram esquema terapêutico de preferência em todo o mundo, que é demonstrado aqui com as caixinhas verdes. Tem alta barreira à resistência, potência virológica, baixas interações medicamentosas e alta tolerabilidade. Enquanto então nós consideramos uma troca, isso está sempre no topo das nossas mentes e precisa ser considerado nesse equilíbrio. No que diz respeito ao ganho de peso, nós vimos mais ganho de peso nas trocas para inibidores de integrase entre os indivíduos não de etnia não branca, aqueles trocaram para um não nucleosídeo ou para um IP e aqueles com um IMC basal maior. Nada disso é critério exclusivo para se receber um inibidor de integrase, mas deve participar do processo decisório juntamente com o paciente, com aconselhamento. Porque na nossa clínica e nas nossas sessões, o IMC basal parece ser a causa mais importante de consideração ou aquilo que nós podemos levar em conta para um inibidor de integrase específico dentro de uma classe ou outra classe onde nós possamos ter opções também. Essa é uma das principais preocupações da nossa clínica, dentre tantas outras variáveis que nós observamos. O mesmo quadro para pacientes virgens de tratamento. Agora, lembrem-se que as diretrizes de tratamento DHHS e da Organização Mundial da Saúde não estipulam que a terapia recomendada de primeira linha deve ser considerada com base no ganho de peso. E a opção por um inibidor de protease, naturalmente, precisa considerar outras coisas. Os estudos estabeleceram fatores de riscos associados com mais ganho de peso e depois a introdução de não nucleosídeo como sexo, idade, etnia, bem como com dolutegravir na gestação. Nós não podemos perder foco na questão da equidade e essas, porém, não são razões para dissuadir a utilização dos inibidores de integrase. Nas nossas discussões da clínica, o peso ou um IMC maior basal parecem ser a maior preocupação dos cuidadores quando se considera a iniciação com inibidores de integrase em pacientes em vista de tratamento. Eu sei que foi muita coisa que eu falei muito rapidamente, vou parar agora. Eu gostaria de agradecer a todos os meus colegas da Vanderbilt, alguns realmente os líderes verdadeiros neste campo. Gostaríamos de agradecer também aos nossos pacientes, ao nosso staff da clínica e aos nossos cuidadores que participam das discussões da nossa instituição em como incorporar todas essas coisas na nossa prática cotidiana. Muito obrigada.